Bom dia, pessoal. Hoje, tema de quarta-feira, então é o hipertexto. Como eu já falei nas outras 2 semanas anteriores, o hipertexto é um momento que a lição traz alguns textos relacionados ao texto base da semana, ok? Para nós aí então interagirmos com esses textos e fazermos ligações entre, principalmente na história da Bíblia, né? Que Deus então se mostrou da mesma forma ou mostrou ao povo de uma forma um pouco semelhante às mesmas coisas, perfeito? Mas a lição, primeiramente, começa falando sobre o intuito das 10 palavras ou 10 mandamentos, que muitas pessoas pensam que são apenas um amontoado de regras para se cumprir, mas isso não é verdade. Se você pensa assim, você já não está cumprindo, não está obedecendo a Deus por amor, ok? Primeiramente, os 10 mandamentos ou 10 palavras são a expressão do caráter de Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. E a segunda coisa é que, na verdade, os 10 mandamentos Deus deu ao povo primeiramente para auxiliá-los tanto no relacionamento interpessoal quanto no relacionamento com elas mesmas, para elas se entenderem melhor, para elas fazerem as coisas que elas levariam uma vida mais agradável. É costumeiro de nós ouvirmos que se caso Jesus não voltasse, se caso Jesus não vier nos buscar para morarmos no céu, nós e nós seguirmos a Bíblia, nós teríamos uma vida plena igual. Por quê? Porque ali tem preceitos tanto para a vida social, né, com a interpessoal, relacionamento interpessoal, quanto para saúde mental, espiritual e física. Perfeito? E os textos começam então, primeiramente com Êxodo 19, de 1 a 16, que é quando Deus desceu em nuvem no Monte Sinai e o povo não quis subir porque teve medo, né, que a nuvem ali envolvia, cheio de fogo, envolvia o Monte Sinai. O Monte Sinai então ele tremia muito, né, a Bíblia relata esse detalhe, e o povo então teve medo, sendo que Deus pediu para que eles subissem para eles verem a glória de Deus. Não a glória de Deus, né, mas verem a exemplificação disso. O segundo textão é Êxodo 23, 10 a 12, que ele nos traz ali a parte do 7º ano de descanso da terra. Em 6 anos tu cultivarás e colherás o teu fruto, mas no 7º ano deixa a terra descansar, então, para que o povo, para que os pobres ali tivessem, então, ter o que comer e o gado tivesse o seu capim, enfim. Essa parte aí mais detalhada você pode ir lá ler lá em Êxodo 23, 10 em diante, ok? Deuteronômio 5, 23 a 33 é quando, né, os cabeças de cada tribo vieram então falar a Moisés por que eles não tinham subido o Monte Sinai, né? Que foi porque eles tiveram medo e que eles morreriam se subisse, né? De novo, não confiaram no pedido de Deus para que eles subissem. Eles tiveram medo de morrer, mas eles garantiram a Moisés que cumpririam o que Deus estava ali falando e dando os preceitos para eles. Infelizmente, né, como Deus falou até a Moisés sobre isso, que quem dera o povo fizesse e tivesse no coração, viesse do coração essas palavras. Porque tem duas formas de obedecermos regras, ou de cumprirmos alguma coisa, ou de servirmos alguém. O primeiro é por medo e o segundo, aliás, vamos trocar a ordem, né? O primeiro é por amor e o segundo é por medo. Porque por amor você não vai fazer apenas aquilo que você tem que fazer, você vai fazer muito mais, você vai andar a segunda milha, você vai estar sempre disposto. Já por medo, além de você só fazer aquilo que você tem que fazer, você vai viver uma vida, digamos que quase um fantasma em cima de você, né? Você é o fantasma de você mesmo. Porque daí você fica naquela cobrança ali. Eu tenho que fazer isso porque senão vai acontecer isso. Eu tenho que fazer isso porque senão eu vou morrer. Eu tenho que fazer isso porque senão eu não vou pro céu. Cara, você servir por medo a Deus é a pior coisa que vai poder fazer. Porque Deus não quer isso de você. Deus quer que você sirva Ele por amor. Que você sinta esse amor dele e sirva Ele com amor, ok? O segundo, aliás, primeiro foi Êxodo 19, o segundo foi Êxodo 23, o terceiro agora foi o Êxodo Deuteronômio 5, e o quarto então é Josué 24, de 11 a 27.
que é quando ele fala para o povo. Eles já tinham passado a terra de Canaã, já tinham entrado na terra de Canaã, e o povo já tinha se rebelado de novo, tinha quebrado novamente a aliança. A quantidade de vezes que Deus refez essa aliança, olha, foram inúmeras, né? E então Josué faz aquele discurso e ele fala assim: escolhei hoje a quem servais, né? Que ele estava dizendo: pessoal, vocês têm que saber quem vocês estão servindo. Se vocês vão servir o Deus dos amorreus, o Deus de não sei quem, ou ao nosso Deus. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então todo o povo ali novamente refaz a aliança por intermédio de Josué, e eles dizem que servirão a Deus e que não abandonarão o Deus poderoso deles. E novamente, eu acho que, aliás, é nesse texto de Josué 24, 11 a 27, que o povo diz que Deus diz que o povo não falava isso do coração, né? Se eles falassem isso de coração, eles não quebrariam as alianças e também cumpririam os mandamentos de Deus. O outro texto é Isaías 58, 6 a 14, que Deus fala mais enfaticamente sobre o sábado, que ele fala: se parares de profanar os meus sábados, buscando os seus próprios interesses e falando palavras vãs, se chamares o sábado de deleitoso, então acharão graça e misericórdia diante de mim, e eu os farei voar e cavalgar nos altos cumes, e te darei a herança e te sustentarei com a herança de Jacó. E o Salmo 92 é uma canção de gratidão, né, pelas misericórdias de Deus aí feito. Eu só não lembro se é por Davi, deixa eu dar uma olhada aqui. Não fala quem foi que escreveu, mas aí Salmo 92 então, é uma canção de gratidão pelas misericórdias de Deus, ok? Então esses textos, o que eles têm em comum com o texto de Deuteronômio da semana, ok? Que é Deuteronômio 5, de 1 a 15. Deuteronômio 5, de 1 a 15, ele fala então sobre a recapitulação da lei, né? A repetição dos 10 mandamentos, que é quando Moisés, aliás, falou. Lembra que eu falei até no vídeo de domingo, sábado e domingo ali, que Moisés estava falando para a nova geração, né? Para aqueles que entrariam na terra de Canaã, depois que aquela primeira geração que saiu do Egito toda já havia morrido. Então eles estavam se preparando ali para atravessar o rio e entrar na terra de Canaã. E então todos esses textos fazem o link, porque fala sobre a obediência, fala sobre as alianças, fala sobre não quebrar os preceitos e os mandamentos de Deus, para termos aí então uma vida mais tranquila, né? E, claro, com a graça e a bênção de Deus. Esse é o tema de hoje. Espero que gostem e bons estudos.